que a gente vê, né, de sofrimento das pessoas, eu participei de uma constelação com uma consteladora muito experiente, que é a Marisa Oliveira, estudou com o Bert, então trabalha há 20 anos. Olha, eu vou dizer, assim, de todas as constelações que eu participei, foi a mais simples e a mais linda. Tipo, trouxe mais, né? Sim. Porque foi, sabe aquela coisa, arroz com feijão? Arroz foi uma constelação. Eu não estou falando na profundidade, mas estou dizendo na técnica. Foi uma coisa simples, que veio, apareceu exatamente o que é que tinha que aparecer, sem mais nem menos. Então, assim, é olhar para o simples. E foi interessante porque numa das constelações, a queixa era a mãe, né? Porque eu acho que eu tenho problema com a minha mãe. Em duas das constelações. Porque o problema é minha mãe. Podia ser o pai, né? E a terceira constelação, o problema era o filho. Mas foi tão interessante, porque nessa constelação especificamente, para quem conhece as constelações, né, como se fosse uma dramatização. Mas não é. Não é, mas é para o pessoal entender. Tem pessoas que falam psicodrama, tudo não é. Não é psicodrama. A mãe, né, aquela pessoa que representava a mãe, dizia para a filha: não se intrometa nas nossas questões. E ela estava muito brava. Não se intrometa nas nossas questões. Vai viver a sua vida, né? Não se intrometa. Eu sei que ela falou isso umas 15 vezes. Bom, terminou a constelação. Estava eu lá com o meu celular, pegando o meu Uber. E tava um ventinho frio. Não tava frio, mas tava, sabe, um ventinho meio frio. E o que eu fiz? Eu entrei na antessala era tipo um prédio comercial, né? E tinha uma porta grande. Eu entrei atrás da porta para me proteger um pouquinho do vento. Mas assim, faltava 1 minuto para o Uber chegar. Sai lá a nossa amiga do Não Se Intrometa, que estava fumando lá longe, atravessou todo o jardim e veio dizer para mim: você não pode ficar aí onde você está, porque o porteiro está com frio e você deve sair e fechar a porta. E na hora, assim, eu não era terapeuta dela, né? Mas não me ocorreu, né, de falar assim, não se intrometa. Mas, entendeu? Mas eu tô dando esse exemplo porque, assim, ela não percebe. Então, o que é o se intrometer na vida dos pais? É isso. Eu saio do meu lugar e vou me meter na vida do outro, que não tem nada a ver comigo, que se o porteiro tivesse com frio ou eu tivesse que fechar a porta, digamos assim, era obrigação dele, a responsabilidade dele vir dizer: minha senhora, a senhora não pode ficar aqui, por favor, escolha. Não é? Quem que estava tomando? De quem era aquele espaço? Do UOL? É a pessoa incomodada querendo ajudar o outro sem o outro estar precisando de ajuda. A questão é a gente se colocar no nosso lugar, né? Cada um tem um papel dentro de todos os sistemas, não só o sistema familiar, numa empresa, num relacionamento, cada um tem a sua função ali. E quando a gente sai disso, a tendência é que gere conflitos. Gere conflitos, porque assim, ficou tão claro pra mim, depois eu fui pensando, eu falei assim, o que aconteceu ali, né? Sabe quando você é meio pega de surpresa, eu não entendo, eu já tava cansada também, era 8 horas da noite, tava cansada. Mas depois você vai pensando, o que aconteceu ali? Eu falei, justamente, o se intrometa. Não existia uma situação que exigisse uma intervenção. Não tinha nada errado acontecendo. Mas ela se incomodou. Por quê? Na visão dela, a configuração devia ser outra.